Boa tarde a todos e a todas. Então vamos complementar a aula de ontem, que teve pouca gente assistindo, né? E aí nós já havíamos comentado o fato que a introdução da entropia foi feita para a elucidação do caminho que tomam os processos naturais. E realmente se conseguiu, quando eu analiso o sistema isolado, responder à pergunta: será que esse processo é espontâneo? Não é? E nós vimos, aqui está a equação, que o ΔS do sistema isolado, ou seja, do sistema e da vizinhança, se for maior que zero, o processo é espontâneo. Aqui está o ΔS do sistema isolado, como ΔS do sistema e ΔS da vizinhança. Mas nós vimos também que o ΔS da vizinhança, como ela pode ser considerada como uma massa estupidamente grande, né? A variação de entropia da vizinhança é menos o calor, sendo esse calor o ΔH do sistema, né? É menos o ΔH do sistema pela temperatura em que ela se encontra. Então, por exemplo, uma reação exotérmica, que o ΔH é negativo, a entropia vai ter um aumento de entropia, por isso esse sinal negativo, que aí fica menos com menos, mais, porque a vizinhança estaria recebendo esse calor do sistema e a desordem, portanto, aumentaria. E aí, quando eu coloco essas duas equações, ΔS do sistema e ΔS da vizinhança, na equação do sistema isolado, ficamos com essa equação aqui. ΔS menos ΔH por T. Aqui está ela, maior ou igual a zero, seguindo a notação, a desigualdade e igualdade de Clausius. Também pode ser escrita essa expressão multiplicando ela por menos 1. Então fica menos ΔS mais ΔH por T. E aqui, evidentemente, que eu tenho que trocar o sinal da igualdade e da desigualdade. Ficamos com essa expressão, reduzindo ao mesmo denominador. Ficamos com essa expressão, maior ou igual a zero, né? Como a temperatura é diferente de zero, a temperatura absoluta, o que deve ser igual a zero, então, é o numerador dessa fração. E aí o numerador dessa fração, sendo menor ou igual a zero, fica assim. Bom, isso chamou a atenção que aqui eu tenho uma função de estado, que é a entalpia, e outra função de estado, que é o T vezes ΔS. Então surgiu, pelo seu descobridor, o Gibbs, que recebe esse nome, de energia livre de Gibbs, cuja definição matemática é essa, que G, de energia livre de Gibbs, é igual a H menos TS. Tá? E aí vemos, se eu substituo aqui ΔH menos T ΔS pelo ΔG, eu fico com ΔG a uma dada temperatura e pressão menor ou igual a zero. Tá? Então essa é uma condição também de espontaneidade, que veio lá da equação do sistema isolado. Né? Só que a grande vantagem que aqui seria o ΔG do sistema unicamente. Eu não preciso considerar aqui a vizinhança. Então, se eu quero saber se uma reação é espontânea, por exemplo, a uma dada temperatura e pressão, basta calcular o ΔG da reação. Se der menor que zero, negativo, então eu posso dizer que a reação é espontânea. Tá? E aí vamos ver, nós fizemos dois exemplos em aula
Vamos ver aqui um exemplo. Não é esse que eu queria mostrar primeiro. O primeiro exemplo foi aquele da decomposição, da dissolução do comprimido antiácido em água, produzindo CO2, água e o íon remanescente, o sódio aquoso. Bom, essa reação nós medimos em aula, né? O ΔH é uma reação endotérmica, o ΔH 6.850 calorias para essa reação, para 1 mol. E o ΔS, isso nós falamos já também, não é? Pela presença do gás CO2 aqui no lado dos produtos, a maior desordem evidentemente está deslocada para cá. Então os produtos têm maior desordem que os reagentes, por isso o ΔS positivo de 57,7 calorias por Kelvin. E o sistema isolado, isso nós calculamos em aula, deu 34,7 positivo calorias por grau. Aqui ficou faltando a unidade, mas é 34,7 calorias por grau positivo, caracterizando uma reação espontânea. E agora analisando pelo ΔG da reação, a energia livre, variação da energia livre de Gibbs, que nós já vimos há pouco que o ΔG é igual a ΔH menos T∆S, para o sistema unicamente. Essa é a grande vantagem. E aí, quando eu calculo o ΔH do sistema, já vimos que é 6.850 calorias, menos a temperatura, considerando aqui a temperatura normal de 298, 25 graus Celsius, 298 vezes 57,7, que é a variação de entropia positiva. E aí esse termo todo dá menos, isso que é importante, menos 10.344,6 calorias. Essa é a variação da energia livre padrão dessa reação. Como vimos aqui, negativo, menor que zero, então é um processo espontâneo. Vamos ver outro exemplo que nós vimos em aula, do óxido de magnésio, a queima do magnésio em presença de oxigênio, produzindo o óxido de magnésio sólido. Bom, essa reação é muito exotérmica. Nós vamos mostrar um clipe depois, mostrando algumas características dessa reação. E o ΔS, novamente, aqui é o inverso da reação do bicarbonato. Aqui tem um gás do lado dos reagentes. Então, isso concede aos reagentes uma maior desordem pela presença desse gás. O produto é um sólido, então sabemos que os gases têm valores maiores de entropia que sólidos e líquidos. Então, dá menos 51,85 calorias por grau. Vimos também isso em aula, que para o sistema isolado deu um valor positivo, está na apostila também, de 912,0 calorias por grau, portanto maior que zero, reação espontânea. E calculando pela energia livre de Gibbs, a variação de energia livre de Gibbs vai ser energia livre dos produtos, aqui no caso do produto, menos a soma da energia livre dos reagentes. Está posto nessa equação aqui. Mas por convenção, semelhantemente ao